Bem-vindo a mais uma jornada através da história. Hoje convidamos você a se acomodar, relaxar e se deixar levar para um tempo distante, onde vastas planícies e as frias estepes eram palco de um império imenso. Imagine-se nas vastas e inóspitas terras da Grécia Antiga, onde a civilização florescia em meio a desafios e oportunidades. Em algum ponto entre o mistério e o conhecimento, repousa o legado dos gregos antigos, uma civilização que influenciou profundamente o mundo ocidental, deixando suas marcas indeléveis na filosofia, arte, política e ciência. Hoje exploraremos a história dessa civilização fascinante, muitas vezes envolta em mitos e lendas. Vamos começar nossa jornada tranquilamente, sem pressa, permitindo que as histórias do passado se desdobrem suavemente diante de nós. Ao longo desta viagem, vamos adentrar os aspectos mais secretos e reveladores da vida na Grécia Antiga, desde as complexidades da vida cotidiana até os eventos mais grandiosos que moldaram essa civilização. Cada capítulo nos mostrará uma faceta diferente desse mundo antigo, de um modo tão tranquilo quanto informativo. Agora feche os olhos por um momento, relaxe, e imagine-se nas colinas verdejantes da Ática, ouça o murmúrio suave do mar Egeu, ao longe, enquanto o sol dourado banha as colunas de mármore dos templos, e prepare-se para viajar no tempo. Vamos começar. Nossa jornada nos leva de volta a um período que se estende por mais de 1000 anos, desde o surgimento das primeiras cidades-estado gregas, até o auge do período helenístico. A Grécia Antiga não era um império unificado, mas sim um mosaico de cidades-estado independentes, cada uma com suas próprias leis, costumes e deuses patronos. No entanto, essas cidades compartilhavam uma língua comum, uma religião politeísta e um profundo senso de identidade cultural. Imagine-se caminhando pelas ruas de Atenas no século V a.C., durante o auge da democracia ateniense. O ar está impregnado com o aroma de oliveiras e o som distante de discussões filosóficas. Na ágora, o coração pulsante da cidade, cidadãos se reúnem para debater questões políticas, trocar ideias e conduzir negócios. Este é o berço da democracia, onde o conceito de governo pelo povo nasceu e floresceu. Mas a vida na Grécia Antiga não era apenas sobre política e filosofia. Para a maioria dos gregos, o dia a dia era preenchido com trabalho árduo e desafios constantes. Agricultores lavravam a terra rochosa, pescadores enfrentavam os caprichos do mar, e artesãos criavam obras de arte e utensílios que ainda hoje nos maravilham. As mulheres, embora muitas vezes relegadas a um papel secundário na sociedade, desempenhavam funções cruciais na gestão do lar e na criação dos filhos. À medida que o sol se põe sobre a Acrópole, podemos imaginar os atenienses se reunindo para assistir a uma tragédia de Sófocles ou uma comédia de Aristófanes no teatro de Dionísio. O teatro não era apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio de explorar questões morais e filosóficas profundas, refletindo os valores e dilemas da sociedade grega. Agora vamos viajar para Esparta, uma cidade-estado muito diferente de Atenas. Aqui, a vida é austera e militarizada. Desde jovens, os meninos espartanos são treinados para se tornarem guerreiros formidáveis, enquanto as meninas recebem uma educação física rigorosa, algo incomum para a época. A sociedade espartana valoriza a disciplina, a coragem e o sacrifício, pelo bem comum, acima de tudo. Mas a Grécia Antiga não se limitava apenas a Atenas e Esparta. Em Olímpia, atletas de todas as cidades-estado se reúnem a cada 4 anos para competir nos Jogos Olímpicos. Uma tradição que unia o mundo grego e promovia um senso de identidade pan-helênica. Imagine o entusiasmo e a emoção enquanto milhares de espectadores assistem às competições de corrida, luta e lançamento de disco. À medida que nossa jornada avança, chegamos a um momento crucial na história grega. Nascida na Macedônia, Alexandre conquista não apenas a Grécia, mas cria um vasto império que se estende da Grécia ao Egito e à Índia. Sua conquista marca o início do período helenístico, uma era de intercâmbio cultural sem precedentes entre o Oriente e o Ocidente. Nas cidades helenísticas como Alexandria, no Egito, vemos o florescimento de uma nova cultura cosmopolita. Cientistas, filósofos e artistas de diferentes origens se reúnem para trocar ideias e conhecimentos. A grande biblioteca de Alexandria,
torna-se o centro do saber do mundo antigo, um repositório de conhecimento que atrai estudiosos de todas as partes do mundo conhecido. Enquanto contemplamos o legado da Grécia Antiga, é impossível não se maravilhar com suas contribuições duradouras para a civilização ocidental. A filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles continua a influenciar nosso pensamento até hoje. Os princípios democráticos desenvolvidos em Atenas ecoam em sistemas políticos modernos ao redor do mundo. A arte e a arquitetura gregas, com sua busca pela perfeição e harmonia, ainda nos inspiram e nos emocionam. Na medicina, Hipócrates estabeleceu os fundamentos da prática médica ética, enquanto matemáticos como Pitágoras e Euclides desenvolveram teoremas que ainda são estudados nas escolas. Os historiadores Heródoto e Tucídides estabeleceram as bases para o estudo sistemático da história, enquanto dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides exploraram a condição humana de maneiras que ainda ressoam conosco. À medida que nossa jornada pela Grécia Antiga chega ao fim, não podemos deixar de refletir sobre como essa civilização, tão distante no tempo, ainda está tão presente em nossas vidas. Seus questionamentos sobre a natureza do universo, o propósito da vida e o funcionamento da sociedade continuam a nos desafiar e inspirar. Mas a história da Grécia Antiga não é apenas uma história de grandes realizações e ideias nobres. É também uma história de conflitos, de guerras entre cidades-estado, de escravidão e de desigualdades sociais. É uma história complexa e multifacetada, que nos lembra que mesmo as civilizações mais admiradas têm suas contradições e desafios. Ao encerrarmos nossa viagem no tempo, levamos conosco não apenas conhecimento, mas também uma apreciação mais profunda da complexidade da história humana. A Grécia Antiga nos mostra que o progresso nem sempre é linear, que grandes ideias podem surgir em tempos de conflito, e que o legado de uma civilização pode perdurar muito além de sua existência física. Agora, enquanto voltamos ao presente, carregamos conosco as lições e inspirações da Grécia Antiga. Seus questionamentos, suas realizações e seus desafios continuam a nos oferecer insights valiosos sobre nossa própria sociedade e sobre o que significa ser humano. À medida que as últimas imagens da Grécia Antiga se desvanecem de nossa mente, somos lembrados de que a história não é apenas um registro do passado, mas um guia para o presente e um farol para o futuro. As perguntas que os gregos antigos fizeram, as soluções que encontraram e os desafios que enfrentaram continuam relevantes em nosso mundo moderno. Esperamos que esta jornada tenha sido tão enriquecedora para você quanto foi para nós. Que as histórias, ideias e realizações da Grécia Antiga continuem a inspirar e provocar reflexões em sua vida cotidiana. Até a próxima vez, quando embarcaremos em outra fascinante viagem através da história. Agora imagine-se acordando cedo nas estepes mongóis, um lugar vasto, onde a terra se estende até onde seus olhos podem alcançar, coberta por uma grama áspera que se balança com o vento frio. Não há grandes árvores ou montanhas imponentes à vista. O céu é de um azul profundo, mas a terra ao seu redor é árida, em grande parte desolada, e apenas esparsos grupos de árvores resistem ao clima severo. A vida aqui, como você logo perceberá, não oferece muitos confortos. A jornada começa com a imagem de uma tenda de feltro, ou yurta, como é chamada pelos mongóis. Ao acordar, você sente o ar frio da manhã atravessando o tecido da tenda, mas há uma sensação reconfortante da chama brusuleante do fogo central, ainda quente do dia anterior. O cheiro de fumaça é constante, misturado com aroma de couro e grãos simples. A luz do dia mal começa a se espalhar, e o som do vento cortante que sussurra através da vasta paisagem é a única coisa que quebra o silêncio da manhã. A rotina diária começa com a necessidade imediata de cuidar dos animais. Você se lembra de que, para os mongóis, os cavalos eram essenciais para a sobrevivência, como um símbolo de status e uma ferramenta vital para a caça e as batalhas. O som das patas dos cavalos no chão seco ecoa ao longe. Enquanto os homens e mulheres da tribo se preparam para mais um dia de trabalho, a vida não tem espaço para descanso. Ela é marcada por uma constante necessidade de adaptação ao clima implacável e ao terreno árido. Viver nas estepes significa também uma luta constante contra o frio extremo, especialmente durante os meses de inverno, quando as temperaturas podem cair drasticamente. Os ventos cortantes, em sua imensidão, parecem nunca parar. A neve espessa e pesada cobre tudo ao seu redor, criando uma paisagem fantasmagórica e silenciosa. Quando o vento sopra,
Ele traz consigo a sensação de desolação, e o som que ele faz ao atravessar as planícies é uma constante lembrança da imensidão da terra. As mulheres, em particular, desempenham um papel essencial na organização da vida cotidiana. Elas cuidam das crianças, processam os alimentos e administram as tarefas domésticas com uma destreza surpreendente. A falta de recursos torna o trabalho árduo, mas as habilidades práticas adquiridas ao longo da vida tornam as tarefas mais suportáveis. Imagine-se ali, ajudando na preparação de alimentos simples e nutritivos, como carne de cordeiro seca, ou talvez preparando leite de cabra, com o cheiro sutil de leite fresco que preenche o ar. No entanto, a vida nas estepes mongóis não é apenas trabalho árduo e sobrevivência. Existe também uma certa beleza tranquila no isolamento. À noite, quando a lua cheia se eleva sobre as estepes e o vento diminui, o silêncio é quase absoluto. Sob esse céu imenso, você pode imaginar os mongóis olhando para as estrelas, muitas vezes guiando suas viagens e decisões com base nos astros. Mas, como você logo notará, a luta pela sobrevivência não se limita ao clima ou à geografia. A vida nas estepes, com toda a sua vastidão e solidão, também é marcada pela constante ameaça de conflito. Tribos, Rive, sempre em busca de mais terras ou recursos, estavam à espreita. O som distante de um cavalo, galopando ao longe, pode ser um sinal de perigo, um lembrete de que a segurança nunca é garantida. E, assim, a vida continua. O ciclo de trabalho, a luta contra a natureza e a sobrevivência contra as adversidades fazem parte da rotina. Mas há também um forte sentido de comunidade. A troca de histórias, a partilha de alimentos e as cerimônias que unem os mongóis criam um senso de pertencimento, mesmo nas condições mais árduas. Você pode sentir o peso dessa vida cotidiana, onde cada dia é uma batalha sutil para manter o equilíbrio com o ambiente, através de cada pequeno ato, como cuidar dos animais, preparar alimentos ou proteger a tenda. Os mongóis demonstram sua resistência e sua resiliência. A dureza da vida nas estepes molda, sem dúvida, a identidade do povo mongol. Mas também os ensina a viver com uma simplicidade profundamente conectada à terra. O dia menos a menos, dia nas estepes, é uma dança constante com a natureza. Ao amanhecer, o ar gelado corta como uma faca, mas o calor do sol nascente traz uma promessa de vida. As crianças, desde cedo, aprendem a montar cavalos, uma habilidade tão natural para eles quanto caminhar. Vê-las cavalgando pelo horizonte, seus risos ecoando na vastidão, é um lembrete da alegria que pode ser encontrada mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A dieta mongol, embora simples, é surpreendentemente nutritiva. O airag, uma bebida fermentada de leite de égua, não é apenas um alimento, mas um símbolo cultural. Seu sabor forte e levemente ácido é um gosto adquirido, mas essencial para a sobrevivência nas estepes. As refeições são momentos de comunhão, onde histórias são compartilhadas e laços são fortalecidos. A arte da caça é mais do que uma necessidade. É uma tradição passada de geração em geração. Observar um caçador mongol montado em seu cavalo, com uma águia treinada em seu braço, é testemunhar uma conexão profunda entre homem e natureza. A precisão e a graça com que a águia captura sua presa são um espetáculo de tirar o fôlego, uma dança aérea que parece desafiar as leis da física. As yurtas, mais do que simples abrigos, são o coração da vida mongol. Seu design circular não é apenas prático, resistindo aos ventos fortes, mas também simbólico, representando a unidade e o ciclo da vida. Dentro delas, o espaço é organizado com uma eficiência surpreendente, cada objeto tendo seu lugar e propósito específicos. À medida que o dia avança, você percebe como o tempo nas estepes parece fluir de maneira diferente. Não há pressa, não há urgência artificial criada pela vida moderna. O ritmo é ditado pelo sol, pelas estações e pelas necessidades dos animais. Esta conexão profunda com ciclos naturais cria uma sensação de paz e propósito que é difícil de encontrar no mundo moderno. As noites nas estepes são um espetáculo à parte, sem a poluição luminosa das cidades. O céu se torna um manto de estrelas tão brilhantes e próximas que parecem ao alcance das mãos. É fácil entender como os mongóis desenvolveram uma rica mitologia baseada nas constelações, usando-as não apenas para navegação,
mas como uma tapeçaria para suas histórias e lendas. A música e a dança desempenham um papel crucial na vida mongol. O som do morinho, um instrumento de cordas tradicional, ecoa pelas estepes, carregando histórias de heróis antigos e amores perdidos. As danças, vigorosas e cheias de vida, são uma celebração da resistência e da alegria do povo mongol. Um contraste vibrante com a austeridade da paisagem. À medida que você se adapta a esta vida, começa a entender a profunda conexão que os mongóis têm com sua terra. Cada colina, cada riacho, cada formação rochosa tem um significado, uma história. A paisagem não é apenas um cenário, é um personagem vivo na narrativa de suas vidas. A espiritualidade mongol, uma mistura única de xamanismo e budismo, permeia todos os aspectos da vida. Os ovos, pilhas de pedras sagradas encontradas em pontos altos, são locais de oferendas e orações. Passar por um ovô sem fazer uma oferenda ou dar uma volta ao seu redor é impensável. Um lembrete constante da presença do sagrado no cotidiano. Conforme o dia chega ao fim e você se recolhe para dentro da yurta, o calor do fogo e o som suave das conversas criam uma atmosfera de conforto e segurança. É nestes momentos que você realmente sente o espírito do povo mongol resiliente, orgulhoso e profundamente conectado com a terra e uns com os outros. Agora, com essa imagem vívida das estepes mongóis em sua mente, vamos lentamente transitar para o próximo capítulo da nossa jornada. Como os mongóis, muitas vezes vistos apenas como guerreiros temíveis, chegaram ao topo do poder e estabeleceram um império que se estendeu até as portas da Europa, vamos explorar a história de Genghis Khan, o homem que, com sua visão e estratégia, uniu as tribos mongóis e transformou o mundo conhecido. Agora que você tem uma visão mais clara da vida nas estepes mongóis, vamos voltar no tempo para um momento crucial na história dessa civilização. Imagine-se em uma pequena aldeia nas margens do rio Onon, onde um garoto chamado Temujin nasce. Ele cresce em um ambiente de constante luta pela sobrevivência. Um ambiente onde até mesmo os mais jovens são moldados pela crueldade da natureza e pela rivalidade entre as tribos. Temujin, mais tarde conhecida como Genghis Khan, não nasceu em uma posição de privilégio. Seu pai, Ezugei, era um chefe tribal, mas foi envenenado por uma tribo rival quando Temujin ainda era muito jovem. A morte de seu pai deixou sua família em um estado de vulnerabilidade e eles logo foram abandonados por sua tribo. Imagine a dor e a incerteza que esse jovem garoto teria enfrentado ao perder o seu pai e ver sua família cair nas garras da fome e da rejeição. Mas Genghis Khan, ou Temujin, não cedeu. Em um ambiente onde fraqueza significava morte, ele aprendeu a lutar. A juventude de Temujin foi marcada por uma série de eventos que moldaram sua personalidade. Ele foi capturado por uma tribo rival e, durante seu cativeiro, enfrentou condições extremamente difíceis. Esse período não foi apenas uma questão de sobrevivência física, mas também de desenvolvimento de uma mente astuta e estratégica. Durante o cativeiro, ele demonstrou uma força interior notável e, após sua fuga, começou a reunir seguidores e, com o tempo, tribos inteiras. À medida que Temujin crescia, ele se destacava entre as tribos nômades da Mongólia. Não era apenas um guerreiro habilidoso, mas um líder visionário que entendia a necessidade de unificar seu povo. Ele sabia que para criar um império, precisaria superar as divisões tribais e estabelecer um sistema de governo eficiente. Foi com essa visão que Temujin começou a articular uma ideia unificadora para os mongóis, algo que transcenderia as antigas rivalidades e criaria uma nação forte e coesa. Uma das primeiras ações de Temujin foi implementar um código legal rigoroso. Conhecido como Yasa, este não era apenas um conjunto de regras, mas uma ferramenta fundamental para unir as diferentes tribos sob uma única bandeira. O Yasa era inflexível em relação à lealdade, disciplina e coragem. Embora fosse um sistema austero, ele se tornou a espinha dorsal da autoridade de Temujin, estabelecendo as bases para a criação de um império unificado. Sob a liderança de Temujin, os mongóis foram transformados em uma máquina de guerra imbatível. Ele organizou seu exército com uma precisão quase matemática, dividindo-o em unidades menores que permitiam uma mobilidade surpreendente. Temujin tinha um entendimento profundo do clima e do terreno,
usando essas forças da natureza a seu favor. Cada movimento de seu exército era uma combinação de estratégia, coragem e disciplina implacável. Imagine o peso das decisões que Temujin teve de tomar. Em um mundo onde a lealdade era volúvel e a traição uma constante, ele fez alianças estratégicas, mas também destruiu inimigos com uma eficiência assustadora. Sua ascensão ao poder foi marcada por decisões arriscadas, mas que demonstravam sua visão grandiosa para o império que ele estava determinado a criar. A consolidação do poder de Genghis Khan não se deu apenas pela força militar. Ele era também um mestre da diplomacia. Ao conquistar um novo território, oferecia aos seus novos súditos a opção de se integrar ao império, prometendo proteção em troca de lealdade. Sua capacidade de estabelecer um sistema de governança eficaz e seu compromisso com a meritocracia fizeram dele um líder capaz de unir um império que se estendia por vastas regiões da Ásia. No entanto, como em todos os impérios, a violência e o sangue foram elementos inevitáveis da expansão mongol. As campanhas militares de Genghis Khan eram vastas e implacáveis, destruindo cidades inteiras e devastando exércitos com uma rapidez impressionante. Essas ações brutais, embora chocantes, eram calculadas. Genghis Khan acreditava que um império unido seria mais forte se todos compreendessem o poder dos mongóis. Sua visão não era apenas expandir território, mas garantir que os inimigos do império soubessem que o custo da oposição seria alto demais. Os anos seguintes foram marcados por vitórias impressionantes, incluindo a conquista de grandes cidades como Samarcanda, na atual Uzbequistão. Durante essas campanhas, os mongóis utilizaram táticas militares inovadoras, como o uso de arcos compostos e a habilidade de realizar ataques rápidos e devastadores. O exército de Genghis Khan era uma força extraordinária, conhecida por sua velocidade e precisão, e pela capacidade de se adaptar às condições locais. Mas, como você pode imaginar, essas vitórias não vieram sem custos. O impacto das conquistas mongóis foi profundo e muitas vezes devastador. As terras conquistadas frequentemente ficavam em ruínas, com grandes populações dizimadas pelas batalhas e pela fome que se seguia. No entanto, é importante reconhecer que Genghis Khan também deixou um legado duradouro, em alguns aspectos, positivo. Sua política de abertura para o comércio e a promoção da Rota da Seda ajudaram a estabelecer uma rede comercial que conectava o Oriente ao Ocidente, criando um marco de intercâmbio cultural e econômico sem precedentes. A visão de Genghis Khan para seu império ia além da conquista militar. Ele entendia a importância da administração eficiente e da estabilidade interna. Implementou um sistema de correios que permitia a comunicação rápida em todo o vasto território, facilitando o comércio e a governança. Além disso, promoveu a tolerância religiosa em seu império, permitindo que diferentes crenças coexistissem, desde que não ameaçassem a estabilidade política. O legado de Genghis Khan é complexo e multifacetado. Por um lado, suas conquistas trouxeram destruição e sofrimento em uma escala quase inimaginável. Cidades inteiras foram arrasadas e populações inteiras foram dizimadas. Por outro lado, ele criou um dos maiores impérios da história, unindo povos diversos sob um único governo e facilitando o intercâmbio cultural e comercial em uma escala sem precedentes. A história de Genghis Khan é um testemunho do poder, da determinação e da visão de um jovem abandonado e sem recursos. Ele se tornou o líder de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Sua vida é uma lição sobre como a adversidade pode moldar um líder, e como uma visão clara e uma vontade inabalável podem superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Agora, com Genghis Khan consolidando seu império e os mongóis se tornando uma potência global, vamos explorar as táticas militares e as práticas culturais que definiram esse vasto império. Deixemos para trás os campos de batalha e sigamos em direção à riqueza dos mistérios e inovações do Império Mongol. A história de Genghis Khan e dos mongóis continua a fascinar e intrigar, oferecendo lições valiosas sobre liderança, estratégia e o impacto duradouro que um indivíduo pode ter na história mundial. Agora, com a ascensão de Genghis Khan e a consolidação do Império Mongol, é hora de explorar uma das partes mais fascinantes e misteriosas da história mongol: suas incursões na Europa. Imagine, por um momento, as vastas extensões das estepes mongóis, de onde um império agora poderoso olhava para terras distantes,
além de suas fronteiras em busca de novas conquistas. Durante a segunda metade do século XIII, após o falecimento de Genghis Khan, seu império foi dividido entre seus filhos e sucessores. O mais notável desses sucessores foi Kublai Khan, neto de Genghis Khan, que expandiu ainda mais os territórios mongóis, alcançando a China e fundando a dinastia Yuan. Mas, no ocidente, outra parte do Império Mongol, sob o comando de líderes como Batu Khan, continuava suas campanhas devastadoras. Agora com o objetivo de expandir o império até as portas da Europa, você pode imaginar o choque que os europeus sentiram ao ver uma força militar tão grande e tão implacável se aproximando. As hordas mongóis, com sua velocidade e habilidade tática, eram praticamente imbatíveis. O exército mongol tinha uma vantagem crucial: a mobilidade. Seus cavalos eram mais rápidos e suas tropas, extremamente bem treinadas, podiam se mover com uma eficiência impressionante. As táticas de ataque eram muitas vezes baseadas na velocidade e no uso inteligente do terreno, uma estratégia que pegava muitos inimigos de surpresa. A invasão mongol na Europa começou com a queda das cidades na Rússia. Em 1237, Batu Khan e seus exércitos devastaram a cidade de Ryazan, no que hoje é a Rússia, e em seguida avançaram para Kiev, uma das cidades mais prósperas da região. Os mongóis não mostraram misericórdia. As cidades foram saqueadas e a população dizimada. Imagine o cenário de uma cidade vibrante, que em questão de dias se transforma em um campo de destruição e morte. Tudo isso pelas mãos de um exército que parecia capaz de mover-se como uma tempestade. O impacto psicológico dessa invasão foi profundo. Em muitos casos, a simples menção do nome dos mongóis causava pânico. Seu método de guerra, implacável e impessoal, deixou um rastro de destruição. Eles usavam táticas psicológicas, espalhando o medo e criando uma sensação de inevitabilidade. As cidades europeias, ainda não preparadas para o tipo de guerra que os mongóis traziam, se viam impotentes contra a força de seus invasores. Mas como os mongóis conseguiram avançar tão rapidamente? Parte de sua estratégia envolvia a coleta de inteligência detalhada antes das campanhas. Eles eram mestres na espionagem, usando batedores e agentes infiltrados para entender o terreno e os pontos fracos das cidades. Quando chegaram às portas da Europa, seus exércitos já sabiam o que esperar, o que lhes dava uma enorme vantagem. A velocidade com que avançavam era de tal forma que as cidades mal tinham tempo de se preparar para o ataque. A Batalha de Legnica, em 1241, foi um marco importante dessa invasão. O exército mongol, liderado por Batu Khan e Subutai, um de seus generais mais brilhantes, enfrentou uma coalizão de forças europeias, composta principalmente por cavaleiros poloneses e checos. Mesmo com essa coalizão de forças bem treinadas, os mongóis venceram a batalha de forma decisiva. Eles usaram táticas engenhosas, como fingir uma retirada, para atrair os inimigos para uma posição vulnerável, e depois atacaram com força total. Após essa vitória, os mongóis continuaram sua marcha implacável, atravessando a Hungria, chegando até as fronteiras do Império Germânico. Para os europeus, essa ameaça parecia quase insuperável. Porém, uma série de fatores impediu que os mongóis avançassem mais a fundo na Europa. Primeiro, a morte repentina de Ögedei Khan, o sucessor de Genghis Khan, exigiu que Batu Khan e seus generais retornassem às terras mongóis para a eleição de um novo Khan. Esse evento, aparentemente uma reviravolta do destino, deu tempo para que a Europa se reagrupasse e se preparasse para uma defesa mais eficaz. Ainda assim, o impacto da invasão mongol foi profundo e duradouro. A maneira como os mongóis conseguiram desbaratar os exércitos europeus, em grande parte despreparados, e se espalhar por uma vasta região, deixou uma marca indelével na história militar e na memória coletiva dos povos europeus. Mas o que é fascinante é que, embora os mongóis tenham sido temidos e até mesmo odiados, seu impacto não foi apenas de destruição. Eles também abriram novas rotas comerciais e facilitaram o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Por exemplo, a Rota da Seda, que os mongóis ajudaram a consolidar, tornou-se um ponto vital de comércio e comunicação entre a Ásia e a Europa. O Império Mongol, em sua vasta extensão, uniu diferentes culturas, permitindo que ideias, bens e tecnologias fluíssem entre as regiões. O impacto de sua presença foi mais complexo do que simples conquista. Com o tempo,
Os mongóis também mostraram uma capacidade de adaptação e governança, estabelecendo sistemas administrativos eficazes em muitos dos territórios que conquistaram. Agora, após essa incursão pelo impacto mongol na Europa, vamos dar um passo atrás e explorar uma parte da cultura mongol que muitas vezes é ofuscada pelas suas vitórias militares. Vamos olhar para a vida cotidiana dentro do império, para os costumes, as tradições e os detalhes de como os mongóis viviam, longe das batalhas e do caos. A vida nas estepes mongóis era marcada por uma profunda conexão com a natureza e uma adaptação constante às condições climáticas extremas. As famílias viviam em gers, tendas circulares feitas de feltro e madeira, que podiam ser facilmente desmontadas e transportadas. Essa mobilidade era essencial para o estilo de vida nômade dos mongóis, permitindo que eles se movessem com seus rebanhos em busca de pastagens frescas. A dieta mongol era baseada principalmente em produtos derivados de seus animais: carne de cavalo, ovelha e cabra, além de laticínios como o airag, uma bebida fermentada de leite de égua. A caça também desempenhava um papel importante, não apenas como fonte de alimento, mas também como treinamento para as habilidades militares. A estrutura social mongol era baseada em clãs e tribos, com um forte senso de lealdade e hierarquia. O respeito aos mais velhos e a importância da família eram valores fundamentais. As mulheres mongóis, embora vivessem em uma sociedade patriarcal, gozavam de mais liberdade e influência do que suas contrapartes em muitas outras culturas da época. A religião e a espiritualidade desempenhavam um papel central na vida mongol. O xamanismo era a crença predominante, com práticas que incluíam a veneração do céu eterno e a crença em espíritos da natureza. Mais tarde, com a expansão do império, os mongóis foram expostos a outras religiões, como o budismo e o islamismo, que gradualmente ganharam influência. A arte mongol, muitas vezes negligenciada nas narrativas históricas, era rica e diversificada. Incluía trabalhos em metal, especialmente na confecção de armas e armaduras, bem como na joalheria. A música e a poesia oral eram altamente valorizadas, com bardos viajantes que mantinham vivas as lendas e histórias do povo. A educação, embora não formalizada como nas sociedades sedentárias, era centrada na transmissão de habilidades práticas e conhecimentos tradicionais. As crianças aprendiam desde cedo a montar, caçar e sobreviver nas duras condições das estepes. A alfabetização tornou-se mais comum após a unificação sob Genghis Khan, que reconheceu a importância da escrita para administrar um vasto império. O sistema legal mongol, codificado no Yasa de Genghis Khan, era surpreendentemente avançado para a época. Incluía conceitos como a liberdade religiosa e a proibição da tortura, embora também contivesse punições severas para certos crimes. A expansão do império trouxe mudanças significativas para a cultura mongol. O contato com civilizações sedentárias levou à adoção de novas tecnologias e práticas administrativas. Os mongóis mostraram uma notável capacidade de absorver e adaptar elementos de outras culturas, mantendo ao mesmo tempo muitos de seus valores e tradições fundamentais. Esta visão da vida cotidiana mongol nos lembra que, por trás da imagem de conquistadores implacáveis, havia uma cultura rica e complexa. Um povo que, apesar de sua reputação de ferocidade na guerra, também valorizava a família, a tradição e a adaptabilidade. Compreender essa dualidade nos ajuda a ter uma visão mais completa e nuançada do impacto mongol na história mundial. Assim, ao refletirmos sobre a invasão mongol na Europa e seu impacto duradouro, é importante lembrar que estamos falando de um povo com uma cultura profunda e multifacetada. Um povo que, através de suas conquistas e interações, não apenas mudou o curso da história europeia, mas também contribuiu para moldar o mundo como conhecemos hoje. Agora que exploramos as batalhas e estratégias que marcaram o Império Mongol, é hora de olhar para outro lado dessa civilização fascinante. Vamos mergulhar no coração do poder mongol, onde luxo e autoridade se misturavam em um cenário único. Imagine-se entrando em uma grande tenda de feltro, onde um líder mongol recebe seus convidados. Ao redor, a imensidão das planícies se estende até onde a vista alcança. Mas dentro da tenda, um mundo de opulência se revela. Apesar de sua vida nômade, a corte mongol sabia como exibir riqueza e prestígio. Tapetes elaborados cobrem o chão, almofadas de seda adornam os assentos,
e o aroma de incenso preenche o ar. É um contraste impressionante com a simplicidade da vida nas estepes. Durante o governo de Kublai Khan e seus sucessores, a corte mongol passou por uma transformação notável. As tendas tradicionais, embora ainda usadas em certas ocasiões, deram lugar a palácios grandiosos como o de Canggu, feitos de madeira e pedra. Esses edifícios imponentes se tornaram um novo cenário para a vida na corte. Dentro desses palácios, aromas exóticos de especiarias distantes se misturavam ao perfume delicado do chá chinês. Banquetes elaborados eram servidos em salões decorados com arte de diversas culturas, marcando os encontros entre líderes mongóis e visitantes de todo o mundo conhecido. Nesses espaços luxuosos, entre sedas e veludos, nobres mongóis e dignitários estrangeiros se reuniam para discutir decisões importantes que afetariam o destino do vasto império. As roupas dos presentes brilhavam com fios dourados, refletindo a luz das lanternas e velas. Era um espetáculo de cores e texturas, onde diferentes culturas se encontravam em um verdadeiro intercâmbio de ideias, artes e saberes. A curiosidade natural dos mongóis por outras tradições transformava a corte em um espaço multicultural, sempre aberto ao aprendizado e à troca de conhecimentos. O governo mongol, especialmente sob Kublai Khan, era surpreendentemente organizado e eficiente para sua época. Adotando práticas da sofisticada administração chinesa, Kublai criou uma estrutura robusta para controlar as vastas regiões do império. Oficiais bem preparados, muitos deles estrangeiros escolhidos por seu conhecimento e habilidades, garantiam que a máquina administrativa funcionasse com equilíbrio e ordem. Essa fusão de tradições mongóis com sistemas administrativos mais estabelecidos resultou em um governo capaz de gerenciar um território que se estendia da China ao Oriente Médio. No entanto, a vida no centro do poder mongol não era apenas luxo e eficiência, exigia atenção constante e habilidade política. Nos bastidores dos salões dourados e jardins perfumados, desacordos e disputas por posições de influência eram comuns. Mesmo os líderes mais respeitados precisavam navegar cuidadosamente entre diferentes opiniões, formar alianças estratégicas e tomar decisões delicadas que poderiam afetar o equilíbrio de poder. A corte era um palco onde a diplomacia e a intriga dançavam em um balé complexo e muitas vezes perigoso. Apesar das pressões e responsabilidades do governo, a vida na corte mongol também reservava espaço para momentos de silêncio e reflexão. As tradições espirituais dos mongóis, profundamente enraizadas em sua cultura nômade, não foram abandonadas. O xamanismo, com suas práticas ancestrais de conexão com o mundo espiritual, convivia harmoniosamente com outras religiões como o budismo, o cristianismo e o islamismo. Essa diversidade espiritual refletia a abertura dos mongóis a diferentes formas de pensamento e crença. Os líderes mongóis, conscientes da importância do equilíbrio interior, frequentemente buscavam conselhos não apenas de seus conselheiros políticos, mas também de líderes espirituais. Decisões importantes eram tomadas com sabedoria, muitas vezes após períodos de meditação e consulta aos anciãos. Essa abordagem, que combinava pragmatismo político com busca por orientação espiritual, era uma característica marcante da liderança mongol. A corte também floresceu como um vibrante centro cultural. As artes, as ciências e o comércio eram ativamente incentivados pelos governantes mongóis. Durante o período da dinastia Yuan, estabelecida por Kublai Khan na China, a famosa Rota da Seda se tornou ainda mais ativa e próspera. Comerciantes traziam mercadorias exóticas de terras distantes, enquanto estudiosos e artistas de várias partes do mundo eram recebidos com hospitalidade e respeito na corte mongol. Esse ambiente cosmopolita estimulava a criatividade e o intercâmbio de conhecimentos. Pintores, poetas, astrônomos e filósofos encontravam na corte mongol um espaço fértil para desenvolver suas ideias e compartilhar suas obras. A curiosidade intelectual dos mongóis, combinada com sua vasta rede de contatos internacionais, fez da corte um verdadeiro caldeirão cultural, onde ideias de East e West se fundiam e geravam novas formas de expressão e compreensão do mundo. Ao cair da noite, a atmosfera na corte mongol mudava sutilmente. Tochas e lanternas iluminavam suavemente os corredores dos palácios, criando um jogo de luz e sombras. O som distante dos cavalos nas planícies
Era um lembrete constante de que, mesmo neste lugar de aparente calma e refinamento, o mundo lá fora nunca parava. Era um contraste fascinante. A serenidade dos jardins internos e a vastidão das estepes, tão próximas e tão diferentes. Na quietude da noite, era possível sentir o Império respirar. A transformação de um povo nômade em uma civilização refinada e poderosa se revelava em cada detalhe da vida na corte. Desde os objetos preciosos que adornavam os salões, até as discussões filosóficas que ecoavam pelos corredores, tudo falava de uma cultura que havia abraçado o mundo sem perder sua essência. E ali, na serenidade da corte mongol, era possível compreender o verdadeiro legado do Império. Não apenas suas conquistas militares ou sua vasta extensão territorial, mas sua capacidade de criar um equilíbrio único entre tradição e evolução, entre o movimento constante de um povo nômade e a sabedoria acumulada de civilizações milenares. A corte mongol, em sua complexidade e esplendor, era o coração pulsante de um império que mudou o curso da história. Um lugar onde o luxo convivia com a simplicidade, onde o poder se misturava com a busca pela sabedoria e onde culturas distantes se encontravam para criar algo novo e extraordinário. Era o símbolo vivo de uma civilização que, nascida nas vastas planícies da Ásia Central, chegou a abraçar o mundo inteiro. À medida que esta jornada pela história da China antiga chega ao fim, é fascinante refletir sobre como essa civilização milenar se moldou e deixou um impacto profundo no mundo. Dos primeiros assentamentos às margens do Rio Amarelo, passando pelo surgimento das primeiras dinastias, até o apogeu do Império do Meio, a China foi uma mistura de tradição, inovação e adaptação. O que aprendemos com os chineses não é apenas sobre suas conquistas monumentais, mas também sobre a complexidade da vida e do poder em um mundo em constante transformação. A história da China antiga é um testemunho da resiliência humana e da busca incessante pelo progresso. Desde os primórdios da civilização, os antigos chineses enfrentaram desafios imensos. Desde as enchentes devastadoras do Rio Amarelo até as ameaças constantes de invasões nômades. No entanto, foi justamente diante dessas adversidades que eles desenvolveram soluções engenhosas e sistemas sofisticados que perduram até os dias de hoje. O surgimento da escrita chinesa, por exemplo, foi um marco crucial na história da humanidade. Os characters, inicialmente talhadas em ossos oraculares, evoluíram para um sistema complexo que não apenas permitiu o registro da história e do conhecimento, mas também serviu como um elo unificador entre as diversas regiões do vasto território chinês. Esta invenção não só facilitou a administração do império, mas também possibilitou a preservação de uma rica tradição literária e filosófica, que continua a influenciar o pensamento global. A filosofia chinesa, com suas escolas de pensamento diversas e profundas, oferece insights valiosos sobre a natureza humana e a organização social. O confucionismo, com sua ênfase na harmonia social e na virtude pessoal, moldou profundamente a estrutura da sociedade chinesa por milênios. O taoísmo, por sua vez, com sua busca pelo equilíbrio e pela conexão com a natureza, continua a inspirar pessoas em todo o mundo a buscarem uma vida mais equilibrada e consciente. As inovações tecnológicas da China antiga são igualmente impressionantes. A invenção do papel revolucionou a disseminação do conhecimento, enquanto a bússola abriu novos horizontes para a navegação e o comércio. A pólvora, inicialmente usada em fogos de artifício, transformou não apenas a arte da guerra, mas também a própria geopolítica global. Estas e muitas outras invenções chinesas demonstram a criatividade e o engenho de uma civilização que estava constantemente buscando formas de melhorar e compreender o mundo ao seu redor. A construção da Grande Muralha da China é um testemunho monumental da determinação e visão de longo prazo dos antigos chineses. Esta obra colossal, que se estende por milhares de quilômetros, não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo da unidade e da perseverança do povo chinês. A muralha representa tanto a necessidade de proteção contra ameaças externas, quanto a capacidade de mobilizar recursos e mão de obra em uma escala sem precedentes. O sistema de governo e administração desenvolvido na China antiga também deixou um legado duradouro. O conceito de meritocracia, implementado através dos exames imperiais, criou uma classe de burocratas letrados
que administravam o vasto império com base no conhecimento e na competência, em vez de privilégios hereditários. Este sistema, embora não isento de falhas, serviu de inspiração para muitas sociedades ao redor do mundo e continua a influenciar debates sobre governança e educação até hoje. A arte e a cultura chinesa, com sua estética refinada e simbolismo profundo, capturam a essência de uma civilização que valorizava a harmonia, a beleza e o significado em todas as suas expressões, das delicadas pinturas em seda aos intrincados entalhes em jade. A arte chinesa não era apenas uma forma de expressão, mas também um meio de transmitir valores filosóficos e morais. A poesia, em particular, era considerada a mais elevada forma de expressão literária, capaz de capturar as nuances mais sutis da experiência humana. As dinastias que se sucederam ao longo dos milênios da história chinesa trouxeram cada uma suas próprias contribuições e desafios. Da unificação sob a dinastia Qing, a prosperidade cultural da dinastia Tang, passando pelo refinamento artístico da dinastia Song e o expansionismo da dinastia Ming, cada período deixou sua marca indelével na identidade chinesa. Estas mudanças dinásticas não eram apenas transições políticas, mas representavam mudanças profundas na sociedade, economia e cultura chinesas. A relação da China com o mundo exterior também evoluiu ao longo do tempo, de períodos de isolamento relativo a eras de intensa troca cultural e comercial. A China antiga sempre manteve uma relação complexa com as civilizações além de suas fronteiras. A Rota da Seda, por exemplo, não era apenas uma rede de rotas comerciais, mas um verdadeiro corredor de intercâmbio cultural que conectava o Oriente ao Ocidente, facilitando a troca não apenas de mercadorias, mas também de ideias, tecnologias e crenças. À medida que refletimos sobre a história da China antiga, é impossível não se maravilhar com a riqueza e a profundidade de sua herança cultural. Das grandes realizações filosóficas e artísticas, às inovações tecnológicas que mudaram o curso da história humana, a civilização chinesa oferece um testemunho eloquente da capacidade humana de criar, adaptar e perseverar. O legado da China antiga continua a ressoar no mundo contemporâneo. Seus ensinamentos sobre harmonia, respeito à tradição e busca pelo conhecimento oferecem insights valiosos para enfrentarmos os desafios do século XXI. A história chinesa nos lembra que as civilizações são entidades vivas, capazes de se reinventar e adaptar, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. Agora, enquanto você relaxa e permite que as sombras da noite envolvam você, lembre-se de que a história, embora cheia de lutas e desafios, também é rica em ensinamentos sobre resiliência, adaptação e a busca por algo maior. Que as imagens dos palácios imperiais, dos jardins serenos e das montanhas nebulosas da China antiga carreguem você para um lugar de descanso profundo e tranquilo. Deixe que a sabedoria milenar desta grande civilização inspire seus sonhos e reflexões.